Olá, eu sou o professor Luiz e hoje, 11/5, nossa aula de economia. Nós vamos falar hoje sobre inflação. É o capítulo 18 do nosso livro que a gente adotou. Considerações sobre o problema da inflação. As pessoas ouvem muito falar sobre inflação, mas hoje muito pouco do que era em relação ao passado. Mas o que é inflação? A inflação nada mais é do que o aumento contínuo de preço e generalizado. As coisas aumentam de uma forma generalizada. Deixa eu só tirar o vídeo aqui. Então vamos lá, o que é esse aumento de inflação? Esse aumento de inflação é quando os preços têm esse aumento contínuo, generalizado, caracterizando que a moeda perdeu valor. Então quando você vai comprar um picolé que custa R$1, e com o aumento de preço ele passa a custar R$2, significa que o mesmo produto, você precisa de mais dinheiro para pagar aquele produto. Caracteriza que a moeda perdeu valor, que aquele dinheiro, o seu dinheiro, ele perdeu o poder de compra. Então você vai precisar de mais dinheiro. E com isso você perde, então, o poder de compra. Outro aspecto importante no fenômeno inflacionário é que a elevação contínua dos preços durante um período de tempo não meramente é uma elevação esporádica do preço. É preciso estudar. Isso aí é o que nós vamos falar. Bom, uma vez que a inflação representa uma elevação de preço monetário, significa que o nosso valor da moeda é depreciado. Então, sempre imagine que inflação, aumento de preço, redução do valor da moeda. Você precisa de mais dinheiro para comprar a mesma coisa, tá? A gente vai falar um pouquinho do sistema de inflação, de alguns programas que governos anteriores implantaram para conter isso daí, e a única forma que nós tivemos condições de conter a inflação foi com o Plano Real. Vocês são novos ainda, mas eu vivenciei tudo isso que eu vou falar para vocês, os pais de vocês também, e aí você vai ter uma ideia melhor, até mesmo conversando com eles, sobre o que aconteceu na época. Então vamos lá. Qual é o problema da inflação? O que ela pode causar no nosso rendimento? A inflação tem um efeito muito grande sobre a nossa renda. A distorção mais séria é com relação ao seu poder aquisitivo, dado que o seu poder de compra, ele reduz. Então, as pessoas com salário mais baixo ou com a renda menor são aquelas que sofrem mais com isso daí. Então, as pessoas assalariadas, com o passar de tempo, o seu orçamento vai ficando cada vez mais reduzido, porque ela tem cada vez menor o poder de compra. Então, a classe trabalhadora é a que mais sofre com isso daí, com esse aumento de taxa de inflação. Eu já sofri muito com isso. Você recebia o dinheiro no início do mês anterior, as coisas tinham aumentado em torno de 50%. Então, quando você ia comprar aquilo que você queria comprar, já era. Se você fazia uma compra de R$500, no outro mês, aquela mesma compra iria custar aí R$700, R$750. Sendo que o seu salário, mesmo que você tivesse aumento, você iria esperar um mês depois para ter esse aumento. Então, era uma bola de neve, era uma coisa aumentando, outra coisa aumentando. Eu me lembro muito bem que quando eu ia no supermercado, não tinha código de barra, o preço era fixado num pedacinho de papel com preço em cima do produto. Então, tinha aquelas maquinazinhas de botar preço. E o preço, quando você passava no caixa, não tinha código de barra, né? É até difícil para vocês entenderem isso, mas o preço era aquele que saía ali naquele papelzinho. Então, eles colocavam um papelzinho em cima do outro. Então, tinha produtos que aumentavam de preço todo dia. E aí, qual era o preço que estava valendo? Era o preço que estava por cima daquele outro. Então, quando um funcionário do supermercado ele entrava num corredor de supermercado para botar preço em algum produto, as pessoas iam atrás dele para saber onde que ele ia botar o preço, para que a gente pudesse pegar aquele produto antes dele colocar o preço. Então, uma caixa de sabão em pó que custava R$4 e ele ia colocar o preço de R$4,50, na hora que ele começava a colocar os preços, as pessoas já iam pegando as caixas de sabão em pó, porque o preço que a gente pagava era o preço do pedacinho de papel que estava fixado ali naquele produto. Como não tinha código de barra, a menina do caixa digitava lá, preço R$4. Não saía na nota fiscal o produto que nós
estávamos comprando. Só saía só o valor, depois a maquinazinha somava tudo e você pagava. E eu lembro muito bem que quando meu pai chegava em casa com a compra, ele me obrigava a verificar se tudo aquilo que estava na nota fiscal era tudo aquilo que ele tinha comprado. Nossa, dava um trabalho enorme. Então, a classe trabalhadora era a que mais sofria com relação a isso daí. Pessoas que tinham valores de aluguel, de renda, tinham um rendimento, a cada mês isso ia perdendo, o processo inflacionário ia corroendo isso daí. Então, a inflação foi chamado de... A inflação é o imposto sobre o pobre. O pobre, a classe trabalhadora, tinha que pagar imposto sobre praticamente... Então, se uma compra dele era R$500, no outro mês a mesma compra custava 750, era como se ele tivesse que pagar um imposto com relação àquilo dali. O seu poder de compra perdeu. Era uma coisa terrível, tá? Ainda bem que a gente passou por isso. O que a inflação tem sobre o efeito da balança de pagamento? A gente não falou ainda de balança de pagamento assim, mas eu vou dizer o que é uma balança de pagamento. Todo país, ele exporta e ele importa. O balanço de pagamento é a diferença dessas duas coisas. Então, quando o país exporta mais do que ele importa, ele teve superávit de balanço de pagamento. E, ao contrário, quando ele importa mais do que exporta, ele vai ter déficit de balanço de pagamento. Então, o que é uma balança de pagamento? É a diferença do que o país exporta menos o que o país importa. A inflação vai ter efeito sobre essa balança de pagamento. A gente vai falar agora mesmo sobre isso daí. Quando nós exportamos mais do que importamos, os produtos que poderiam ser vendidos aqui dentro com aumento de oferta são vendidos lá fora. Então, eu vou dar um exemplo clássico que aconteceu no passado. Quando começou a abertura dos portos, que eu vou falar agora mesmo, Fernando Collor, as empresas que produziam frango começaram, então, a exportar frango. E aí faltou frango no mercado. Quando faltou frango no mercado, os poucos frangos que tinham aqui, a pouca oferta e muita demanda, nós já estudamos isso, o que aconteceu com os preços? Os preços se elevaram. Quando é o contrário, quando a gente está importando produtos, esses produtos entram aqui e aumenta a oferta de produto. Aumentando a oferta de produto, diminui o preço. Fernando Collor também, nós tivemos isso daí, muitos produtos entrando no país e praticamente quebrando muitas empresas que tinham aqui. Uma clássica e tradicional era o Brinquedos Estrela. Eu não sei se vocês lembram e brincaram com brinquedos da Estrela, mas era uma fábrica muito grande, uma fábrica poderosa aqui no país. Quando começou a chegar aqueles brinquedos lá da China, vindo pelo Paraguai, que as pessoas iam no Paraguai para comprar, para trazer para vender relógio, uma série de produtos eletroeletrônicos, muitos produtores brasileiros quebraram porque não tinha como concorrer com os preços. Então, só para vocês terem uma ideia, um tergal, um pano produzido na China, para você comprar ele lá e trazer ele para o país, pagando tudo, frete e tudo, ele chega aqui mais barato do que um produzido aqui. Então, você tem esse efeito também de importação, oferta de produtos aqui, e exportação levando embora e faltando produto aqui dentro do país. O que isso tem efeito sobre o mercado de capitais? Vamos entender primeiro o que é o mercado de capitais. Mercado é um local onde tem pessoas interessadas a comprar e a vender alguma coisa. Capital é dinheiro. Então, é um mercado de dinheiro. É um mercado onde as pessoas fazem investimentos no mercado financeiro. Esse é o mercado de capital. Então, quando você tem uma inflação muito alta e que é necessário ter um mecanismo de correção monetária, o Brasil, já falamos isso na aula passada, o Brasil ele emite títulos. Então, o que é um título? É um pedaço de papel, a gente viu na aula passada, aonde ele emite para arrecadar dinheiro, para tirar dinheiro que está em circulação, para que ele possa suprir seu déficit, para que ele possa conseguir pagar as contas. Quando a inflação é alta, o governo precisa de aumentar a taxa de juros. A gente vai falar agora mesmo. Então, assim, a inflação está alta, o governo aumenta a taxa de juros, falamos isso na aula passada também.
com esse aumento de taxa de juros, significa que o seu título vai aumentar de valor. Então, tem um efeito sobre o mercado de capital. Se esse juros sobre o título do governo aumentar demais, outros investidores, ou melhor, outros produtos do mercado financeiro vão perder para os títulos do governo. Então, ele tem um efeito sobre o mercado de capital também. Ele tem outros efeitos aí em outras áreas da economia. Na nossa renda, em decisões de investidores, muitas das vezes com inflação alta, onde as taxas de juros vão estar altas, eles preferem investir no mercado financeiro do que propriamente abrir uma empresa, ou expandir uma empresa, ou criar emprego. É melhor investir no mercado financeiro, que o mercado financeiro traz melhores rendimentos. A gente está passando por uma situação agora ao contrário. As taxas de juros estão muito baixas, a inflação está muito baixa. E por que o governo está reduzindo a taxa de juros? Falamos disso na semana passada, ele reduziu para 3% ao ano, para que as pessoas possam reinvestir na economia, para aquecer a economia de novo, para produzir, para criar emprego. Por isso que a taxa de juros ele reduz. Como a inflação está baixa, aliás, tivemos até deflação, que é o contrário da inflação. Se a inflação é aumento de preço, a deflação é queda nos preços. Existem dois tipos clássicos de inflação, existem mais, mas dois bem clássicos que nós vamos falar. A primeira é a inflação de demanda. Já falamos sobre ela, o próprio nome já diz. O que é uma inflação de demanda? É quando aumenta a demanda por um produto e o preço sobe. Ou quando reduz a oferta de um produto e o preço sobe. Isso é inflação de demanda. É a que a gente chama de demanda agregada, tá? A produção. Então, quando as pessoas começam a ter emprego, quando a taxa de desemprego começa a diminuir, as pessoas começam a ter renda, as pessoas começam a comprar. Se a capacidade de produção não conseguir acompanhar isso, o que vai acontecer? Muita demanda, pouca oferta, e aí ocorre aumento de preço. Essa é a chamada inflação de demanda. A outra inflação que nós temos é a inflação de custos. Aí é quando dentro da cadeia produtiva existe um aumento de algum insumo. Então, por exemplo, aumentou a energia elétrica. Quando aumenta a energia elétrica na indústria, eu tenho que repassar esse custo para o produto. Então, o produto aumentou de preço sem ter aumento de demanda. Ele aumentou de preço porque aumentou custo. Aumento de mão de obra. Vamos imaginar que a indústria passou pelo mês que tem que reajustar o salário dos trabalhadores. Dependendo desse reajuste, eles colocam esse aumento da mão de obra, eles repassam para o produto. E aí, repassando para o produto, tem aumento de preço. Então, recapitulando, nós temos dois tipos de inflação mais conhecidos: inflação de custo e inflação de demanda. A inflação de demanda é quando ocorre aumento de demanda por um produto. Então, vamos imaginar, as pessoas tiveram aumento de renda, as pessoas vão comprar mais. Comprando mais, se a curva de possibilidade de produção não ampliar, se a quantidade produzida e ofertada for a mesma, o que vai acontecer? Vai aumentar a demanda, vai aumentar o preço, vai ocorrer inflação. E a outra inflação de custo é quando você, dentro da cadeia produtiva, existe um aumento de insumo de alguma coisa, tá? Então, aumenta energia, aumenta salário, aumenta combustível, e aí combustível vai repassar para o frete vai repassar para o produto, e esse custo chega lá no consumidor final, sem necessariamente ter aumento de demanda por aquilo dali. Existem outras aí, mas essas duas são as mais utilizadas, as mais faladas e as mais que explica melhor quando ocorre um aumento de preço nas coisas. Bom, vamos falar mais um pouquinho sobre isso daí. A inflação de custos, nós tivemos isso muito na década de 70 e também no governo do Lula. Nós tivemos o que foi chamado na época de choque de oferta. Os aumentos dos preços de matéria-prima começaram a aumentar e com isso foi repassado.
principalmente quando nós tivemos a crise do petróleo na década de 70, e como o país era um grande, a gente dependia muito de petróleo, e aí nós tínhamos que importar petróleo naquela época. Foi nessa demanda enorme por petróleo que nós começamos a desenvolver a produção do carro a álcool. E como o petróleo era uma demanda muito alta e o custo de produção dependia desse petróleo, nós tivemos então aí um choque muito grande de aumento de custo de matéria-prima, no caso combustível. Com isso foi repassado esses preços para o produto, tá? Existem outras causas de inflação, chamada inflação inércia, inflação de expectativa, corrente estruturalista. O que é uma inflação inércia? Uma inflação inércia, eu vivenciei isso daí, é o seguinte: rapaz, as coisas estão aumentando todo dia. Eu sou um comerciante. Já que está aumentando todo dia, eu vou aumentar também. Então, repare que eu não aumentei porque teve aumento de custo, não aumentei porque teve aumento de demanda. Eu aumentei porque está todo mundo aumentando. Então, cria uma inércia. As pessoas começam a aumentar em inércia. Um aumenta, outro aumenta, outro aumenta. Mas por que você está aumentando? Ah, porque está todo mundo aumentando, eu vou aumentar também. Essa inflação de inércia, que nós vivemos isso aí na década de 90, eu vivenciei isso daí, era uma inflação... os preços iam sendo elevados porque todo mundo estava aumentando. Era simplesmente por isso. Tivemos alguns planos para combater isso daí, que eu vou falar. Nós temos também a inflação de expectativa. O que é uma inflação de expectativa? Existe uma expectativa de aumento de preço. Ah, existe? Então, já que tem uma expectativa de aumento de preço, eu já tenho uma expectativa que eu vou aumentar o preço semana que vem. Pronto. Não aumentava porque tinha demanda e não aumentava porque tinha aumento de custo de produção. Era simplesmente uma expectativa de que as coisas iriam aumentar daqui a um período. Já que elas iam aumentar, então eu vou aumentar também. Funcionava dessa forma. Na década de 90 teve muito isso daí, tá? Bom, nós tivemos também a corrente estruturalista, ou CEPALina. CEPALina porque isso começou lá na Comissão Econômica da América Latina do Caribe, chamada CEPAL, junto com a ONU, Organização das Nações Unidas, que é sediada no Chile. Essa corrente dizia o seguinte, que a inflação seria explicada principalmente por questões estruturais. É a estrutura, por exemplo, estrutura agrária, estrutura oligopólica de mercado, estrutura do comércio internacional. Era a estrutura das coisas, a forma como ela acontecia, que causava, então, esse aumento de preço, tá? Então, por exemplo, a agricultura não respondia ao crescimento da demanda de alimento. Então, demanda de alimento aumentava, mas a agricultura não conseguia aumentar a sua curva de possibilidade de produção, porque exigia do latifúndio, eles não tinham muita preocupação com o aumento de produtividade, porque eles pensavam o seguinte: se eu aumentar a produtividade, eu vou aumentar a oferta, o preço vai cair, então eu vou deixar desse jeito mesmo. Então, repare que isso era uma questão estrutural. Os produtores não tinham vontade de aumentar a produção e nem produtividade, porque com esse aumento de produção e produtividade, isso acontecia mais também, e acontece hoje, junto com o petróleo. Então, os produtores de petróleo hoje, eles determinam quanto que eles vão produzir. Porque se eles aumentarem a produção, aumenta a oferta, aumentando a oferta, o preço cai. Foi o que está acontecendo agora. Então, o preço hoje da gasolina está baixo e as pessoas, eu não estou aqui para falar de política e sim de economia, as pessoas ficam se glorificando muitas das vezes, aqueles que protegem o governo, que defendem o governo, que a gasolina está barata graças ao governo Bolsonaro, e na realidade a gasolina está barata devido a uma questão estrutural. Os produtores de petróleo, a OPEP, eles estão brigando e essa briga favoreceu ao mercado e com isso a produção de petróleo está aumentando, o consumo está diminuindo, dado essa pandemia, e, consequentemente, o preço vai diminuir. Então, isso está muito mais ligado às questões estruturais, de produção de petróleo, de decisão de outros países, que o governo Bolsonaro não tem nada a ver com isso, mas tudo bem, existe a glorificação que o preço da gasolina está barata, graças às decisões que o governo tomou. Não, não é. São questões estruturais, tá? Bom, então a gente já viu isso daí.
A gente falou de política monetária na aula passada. O que é política monetária? É a maneira como o governo controla a quantidade de moeda que circula na economia. Muita moeda circulando, ela perde valor, consequentemente, causa inflação. Falamos também na aula passada sobre o sistema de meta de inflação. Então, o que o governo faz? Isso começou nos Estados Unidos, começou lá na Europa, e aí o governo brasileiro ele copiou esse sistema de meta de inflação no governo do Fernando Henrique. De uma forma bem resumida, o que é uma meta de inflação? O governo determina a meta e determina uma banda. Uma banda é um tanto a mais e um tanto a menos. Então, a meta de inflação 4%, com uma banda de 2% a mais, 2% a menos. Ou seja, até 6% e, no mínimo, 2%. Então, o governo tem que trabalhar dentro dessa banda, dentro dessa meta. Isso foi muito criticado pelo governo do PT. Pelo governo do PT, não. Pelo Partido dos Trabalhadores, que na época não era governo ainda. Porque eles diziam que era o governo, para segurar essa meta, ele tinha que aumentar a taxa de inflação e, com isso, os pobres seriam bem prejudicados com relação a isso daí. Mas quando o governo do PT assumiu o governo, eles continuaram com a meta de inflação. Só para caracterizar para vocês que quando eu sou oposição, eu defendo uma coisa, e quando eu sou governo, eu defendo outra. Então, isso é muito comum. Então, eu queria que vocês entendessem isso e não ficassem igual muitas pessoas ficam falando aí um monte de coisa errada, um monte de abobrinha, porque não entende de economia. Então, quando eu não sou governo, eu questiono a meta de inflação. E quando eu sou governo, eu aplico a meta de inflação. Por que ele aplicou a meta de inflação? Deu continuidade. A gente vai falar agora mesmo sobre isso. Porque é a melhor forma de você controlar a sua inflação é ter metas para ela, senão ela vai perder o controle. Esse sistema de meta de inflação começou a se espalhar para vários países. Então, chegou lá, foi criado na Nova Zelândia, depois foi para a Inglaterra, foi para os Estados Unidos, foi para o Chile, foi para outros países, até o governo Fernando Henrique tomar a decisão de trazer isso aqui para o Brasil. Nós temos aqui no Brasil, no Banco Central, vimos na aula passada também, o Comitê de Política Monetária, o Copom. Ele se reúne a cada 45 dias para determinar a taxa Selic. O que é essa taxa? É justamente a taxa que determina quanto que vale o dinheiro, qual é o poder de compra desse dinheiro. Então, a gente falou isso na aula passada. Então, nós tivemos a reunião do Copom semana passada, ele reduziu a taxa de juros para 3% ao ano, e até o final do ano, na próxima reunião do Copom, espera-se que a taxa ainda tenha uma redução que fique entre 2,5% e 2,75%. Então, como que funciona isso daí com relação à inflação? Quando existe uma perspectiva de aumento de inflação, para conter esse aumento de inflação, o governo aumenta a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros significa que o dinheiro fica mais caro. Isso diminui a oferta de emprego, porque o investidor, em vez de criar uma empresa para gerar emprego, ele prefere investir no mercado financeiro, porque lá ele vai ganhar mais de que criar uma empresa. No momento que a gente está passando agora, é um momento novo para muita gente, nós estamos com a inflação baixa, nós estamos com a taxa de juros baixa, então pessoas que ganham dinheiro no mercado financeiro estão tendo problema. Esse mês, por exemplo, mês de abril, mês que passou, os investimentos em renda fixa, os investimentos em fundos de investimento, perdeu dinheiro. Eu perdi dinheiro no investimento de fundos. Muita gente perdeu dinheiro. Por quê? Porque o rendimento do fundo foi menor do que a inflação. Então, a gente está vivenciando agora uma época muito difícil. Antigamente, a gente ganhava muito dinheiro. Os meus clientes de coach, eu fazia todo um planejamento para eles de ganhar dinheiro para chegar a R$1 milhão, para chegar a 300, 400 mil reais para comprar um apartamento. Hoje em dia está muito difícil de chegar a esses valores. Não que é impossível, mas vai demorar muitos anos. Antes se chegava aí a 1 milhão com 12 anos, 13 anos, até com 8 anos já pessoas conseguiram chegar a 1 milhão, porque a taxa de juros era muito alta, e aí ele ganhava dinheiro. Hoje está totalmente diferente. A taxa de juros está baixa, com perspectiva de reduzir mais ainda, e com inflação baixa. Existem várias formas de medir inflação. A inflação oficial no Brasil é o IPCA, é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, mas tem outras, tá? A inflação nada mais é você pegar uma quantidade de coisa que nós chamamos de cesta
Então, alimentação, plano de saúde, educação. E o IBGE, que é o responsável por isso, ele faz uma... Eu vou passar para vocês agora um videozinho explicando melhor. Ele faz uma pesquisa de mercado e, com isso, ele tira uma média ali dessa cesta e determina, em média, quanto que teve de inflação. Tá? Então, quando você vê vários índices de inflação, é porque os itens que compõem a cesta para medir aquela inflação são itens diferentes. Tá? Bom, então, falamos de meta de inflação. Sim, nessa tabela aqui, ó, nessa tabela aqui, nós temos aqui, de 1999 até 2015, as taxas de inflação, as metas de inflação, o teto da meta e qual era o governo. O governo Fernando Henrique, depois o governo Dilma, depois o governo Lula e depois o governo Dilma. Tá? Então, ó, a meta de inflação no governo Fernando Henrique era 8%, porque a gente estava vindo de inflação muito alta, depois diminuiu para 6%, diminuiu para 4%, depois diminuiu para 3,5%. Então, o governo Fernando Henrique ele passou uma meta de 3,5% para o governo Lula. E aí o governo Lula foi para 4%, 5,5%, depois baixou para 4,5% e é 4,5% até o tempo atual. Bom, vou falar um pouquinho de inflação no Brasil. Nossa, eu já vivenciei isso. Era terrível, já contei para vocês um pouco. Mas a inflação no Brasil, na década de 50 até o início da década de 70, nós tínhamos problemas sérios de índice de inflação, tá? Principalmente com relação a essa elevação do nível de preço era devido a a gente era muito dependente do mercado interno. Então tudo aqui, o país era um país muito fechado. Então a gente não tinha muita coisa para trazer lá de fora, tipo máquina para aumentar a produtividade. Era justamente um governo militar e aí trouxe inflações consideráveis, alta carga tributária. De 1964 a 73, a inflação não foi debelada, mas ela perdeu um pouquinho essa força, que está nesse quadro 18,2, acho que está mais à frente. Está aqui, ó. De 1945, que foi a época da Segunda Guerra. Aqui nós tínhamos aqui as taxas de inflação. 11, 12, 30, 40, 50. Então, essa época aqui, ó, que era a época do governo militar, 30%, 40%, 50%, 79%, 72%. Aí depois foi diminuindo, 25%, 19%. Aí 81, 82, 83, chegamos a 210. Aí aqui nós passamos do governo militar para o governo civil. E aí, quando passou para o governo civil, aí pronto, aí desandou. Ó. Eu era militar, nessa época aqui, ó, eu era militar. De 1987 para frente, eu era militar. E aí nós tivemos inflação de 415% ao ano, 1.037% ao ano, quase 2.000% ao ano, quase 3.000% ao ano. E aí a gente começou, então, a ter uma inflação assim, que perdeu ao controle. Somente aqui em 95, com a implantação do Plano Real, a inflação começou a ser controlada. Chegamos a ter até deflação em 2009, em função da crise de 2008. E aí a inflação começou a girar aqui em 8, 5, depois 10, e aí foi diminuindo. Na década de 70 teve a crise do petróleo, a gente dependia muito de petróleo, muito de combustível. Nós não tínhamos essa extração de petróleo que nós temos hoje. Essa elevação de preço provocou fatores bastante complicados para a economia e aí entrou aquela inflação inicial. Eu vou aumentar preço porque está todo mundo aumentando. E aí, para controlar isso daí, em 86, nós tivemos o Plano Cruzado. Nossa, eu sobrevivi a isso. O Plano Cruzado foi implantado justamente para acabar com essa questão da inflação de inércia. Os preços eram tabelados. E a gente viu na aula passada, ou retrasada, não lembro, se um preço é tabelado. Se ele é tabelado acima do preço de equilíbrio ou abaixo do preço de equilíbrio, o que causa? Se ele é tabelado acima do preço de equilíbrio, vai sobrar produto na prateleira. Se ele é tabelado abaixo do ponto de equilíbrio,
vai faltar produto na prateleira. E aí nós tivemos, nessa época do Plano Cruzado, os preços eram tabelados abaixo do ponto de equilíbrio, faltava produto na prateleira. E aí nós tínhamos que comprar através de cota, então só podia levar 4 latas de óleo e assim por diante. Era uma vida terrível naquela época. Nós tivemos então um congelamento de preço, aí surgiu as fiscais do Sarney e por aí vai. Depois nós tivemos outros planos, nossa, nisso eu era funcionário público, era militar, e nós tínhamos aqui o plano Bresser, depois nós tivemos o plano Verão, aí lá, isso tudo no Sarney, tá? O plano Cruzado, o plano Bresser e o plano Verão. 3 planos no único governo para tentar combater a inflação e não conseguiu. Depois nós tivemos o plano Collor, no governo Collor. Era uma desgraça atrás da outra. O que o Collor fez? Congelou preço, congelou salário e confiscou o dinheiro que a gente tinha no banco. Aí pronto. Aí em 94, no governo do Itamar Franco, o Fernando Henrique Cardoso era o ministro da Fazenda, ele plantou o Plano Real. Ele não é o pai do Plano Real, só se ele for o pai de criação, porque quem criou o Plano Real não foi o Fernando Henrique. Foram 3 economistas, um eu lembro que é o Lara Rezende, eles criaram o plano e fizeram a proposta para o governo, e o Fernando Henrique, ele apenas não, fez muita coisa, mas ele foi a pessoa que ele era ministro da Fazenda e com isso ele implantou o Plano Real e fez isso muito bem. Tanto fez muito bem que se candidatou e ganhou e foi presidente do país durante 2 mandatos, graças a esse controle da inflação. Foi isso que trouxe a ele essa vitória nas eleições. Bom, então, o que aconteceu no Plano Real? Nós tivemos uma coisa chamada âncora monetária. O governo estabeleceu taxa de juros, ele começou a recolher mais dinheiro do mercado, taxa de compulsório, que nós falamos a aula passada, a quantidade de dinheiro que entra no banco. Ele fez uma âncora cambial. O que é uma âncora cambial? Em vez dele deixar o mercado de dólar flutuar e determinar o preço pela oferta e pela demanda, ele fez uma tabela. Ele determinou que o valor de $1 era tanto. O próprio governo determinava isso daí. E com isso ele foi aos poucos controlando isso até chegar o momento que nós perdemos aquela ideia da inércia e aí a taxa de câmbio voltou a flutuar. Tivemos uma reestruturação do cupom, tivemos uma reestruturação dos Ministérios da Fazenda, da Economia, e com isso daí nós conseguimos, através do Plano Real, eu falo nós, o país, conter essa inflação tão temida na época. E o que aconteceu mais? Nós começamos a ter, falamos na aula passada, superávit primário. O que é superávit primário? O governo, olha só que delícia, o governo Fernando Henrique começou a ter uma receita maior do que gastos. Ele tinha gastos menores do que a receita. Ele começou a privatizar empresas. Nessa privatização de empresa, ele diminuiu a máquina pública, ele diminuiu a quantidade de pessoas que viviam recebendo salário do governo, passou isso para a iniciativa privada. Então, eu era funcionário público, trabalhava numa empresa estatal e ela foi privatizada. E aí vem aquelas ideias que eu participei disso daí, de sindicato que ia para a rua, que a Vale foi vendida, que a Companhia Ferraz foi vendida, que a CST, a ArcelorMittal, na época da CST, foi vendida, que está deixando a nossa empresa por capital estrangeiro, aquelas coisas que são fixadas na mente das pessoas, e a gente, sendo massa amorfa que é controlada, eu perdi emprego, eu ganhava muito bem, trabalhava muito pouco, eu perdi meu emprego dos sonhos do funcionário público na época, porque a empresa que eu trabalhava era uma siderurgia, ela foi privatizada. Então, o que o governo Fernando Henrique fez? Ele fez o chamado neoliberalismo. Ele começou a implantar um pouco as ideias do Adam Smith, a melhor influência na economia.
O governo tem que fabricar aço? Não. Se não tem que fabricar aço, manda alguém que sabe fabricar aço. E aí a Vale se tornou a empresa que é hoje graças a isso, a ArcelorMittal se tornou a empresa que é hoje graças a isso, porque se fosse estatal seria um monte de cabide de emprego, e aí era complicado, isso ia aumentar muito os gastos públicos. Então nós tivemos, na época do Fernando Henrique, arrecadação maior do que os seus gastos. Em 2000 entrou a lei da responsabilidade fiscal, antes não tinha, os governos gastavam muito, isso foi implantado também lá em 2000, e com isso os governos da União, do Estado e do município têm que agora controlar, desde 2000 tem que controlar o seu orçamento. Tá? Na época do Fernando Henrique, depois do Plano Real, nós só tivemos uma época, um único momento que nós perdemos o controle, que foi em 2002, no último ano do governo Fernando Henrique, na época das eleições presidenciais, que estava disputando ali o ministro da Saúde, o Serra, contra o Lula, que foi foi a primeira vez que o Lula ganhou a eleição. O que acontecia? No último ano do governo último ano do governo fugiu o nome dele agora. Fernando Henrique, no último ano do governo Fernando Henrique, o Serra estava disputando com o Lula, e o Lula, com aquele radicalismo da esquerda, de dizer que não vou pagar o FMI, que não vou dar facilidade para os bancos, e que não vou pagar a dívida externa, e não vou fazer isso, e que o dinheiro é do povo. O mercado tinha medo que, se ele ganhasse, dado que nas pesquisas ele estava na frente, se ele ganhasse, o favoritismo era muito grande do Partido dos Trabalhadores, existisse uma saída muito grande de dinheiro do país, dado aos investidores com medo daquilo que ele poderia fazer. E aí o que aconteceu? Teve fuga de dinheiro do país, e com isso nós tivemos uma desvalorização cambial. O real desvalorizou. Mas olha que engraçado, nós estávamos com o real entre 1, depois ele foi até 1,20. De 1,20 ele disparou e foi para R$ 4,00. R$ 4,00 foi o desespero. E hoje nós estamos aí com uma taxa de câmbio de $1 a quase R$ 6,00. Eu lembro muito bem quando o Bolsonaro estava na sua campanha, ele falou assim: se o Haddad ganhar, o dólar vai a R$ 5,00 fácil, fácil. E hoje, no próprio governo Bolsonaro, o dólar já passou dos R$ 5,00 e está a R$ 6,00. Não estou para discutir política, estou falando de economia. A economia, eu estou provando isso daí com os valores. Então, ocorreu uma saída de dólar muito grande. E aí o dólar foi a R$ 4,00. E aí o que aconteceu? Aumentou o custo. Os produtos importados passaram a ficar muito caros. E aí, com esse aumento dos preços dos produtos importados, teve o repasse cambial e aí teve inflação, porque dentro da cadeia produtiva teve aumento de custo de produção. E aí nós tivemos uma inflação aí de 26,41% na época. As pessoas temiam que o novo governo, o governo do PT, implementasse medidas radicais, que eram medidas que o Partido dos Trabalhadores sempre defendeu lá no passado, tá? Tipo moratória, não pagava dívida externa, não pagava dívida interna, ele dizia que ia novamente voltar à restatização das empresas, as empresas que o governo Fernando Henrique tinha vendido. Eu lembro muito bem disso. Ele falava que ia novamente trazer essas empresas para o governo e começaram a criar, naquela época já existia fake news, que foi vendido por um preço muito abaixo do mercado. E assim, era um caos. Eu lembro muito bem disso daí, 2002. E aí o medo era levar o país a uma grande estabilidade econômica, uma grande estabilidade política, e de novo a gente perdeu o controle da inflação. Porém, quando o Lula ganhou, nada disso aconteceu. Ainda bem. Nós tivemos Antônio Palocci como ministro da Fazenda, pelo menos na época ele fazia um bom trabalho, depois descobrimos quem é o Antônio Palocci. Nós tínhamos Henrique Meirelli como presidente do Banco Central, depois ele voltou novamente, ele fez um bom trabalho, pelo menos melhor do que o que hoje nós temos, está fazendo. Ele não alterou, olha que legal, ele não alterou a política monetária, ele não mudou a política cambial, ele continuou com
o que nós chamamos na época de tripé de metas de inflação, com o superávit primário, o governo arrecadando mais do que gastando, aplicou muito bem a responsabilidade fiscal, ou seja, o governo Lula ele fez uma coisa muito importante, ele colocou nesses lugares pessoas com grande conhecimento de mercado. E com isso, essas pessoas deu continuidade igualzinho àquilo que o governo Fernando Henrique estava fazendo. E aí o governo, então, as pessoas começaram, os investidores a ter maior credibilidade, né? Ele começou a aplicar direitinho os fundamentos da política econômica a partir do Plano Real, e com isso ele aquilo que ele tanto questionava, que era a meta de inflação. Eu lembro muito bem naquela época tinha palanque, tinha festa, tinha um monte de coisa. Ele falava muito contra a meta de inflação e o Henrique Meirelles continuou trabalhando com meta de inflação. Aí depois veio o governo da Dilma. A taxa de inflação no governo da Dilma começou a aumentar e começou a se aproximar muito do teto da meta. Atingiu aí em 2014 mais de 6%, quase 6,5%. Em 2015 ela estourou a meta. Nós chegamos a uma inflação em 2015 de 10,67%. E aí o que o governo fez? Aí o governo da Dilma chutou o balde praticamente no seu último ano, no quarto ano do primeiro governo. Eles começaram a criar uma coisa chamada nova matriz macroeconômica. Então, aquilo que o governo Fernando Henrique fez, aquilo que o governo Lula fez nos dois mandatos, a Dilma, no seu primeiro mandato, chutou o balde, chutou o pé da barraca, começou a desenvolver um modelo desenvolvimentista chamado heterodoxo na época. O que é isso? Era manter e ampliar as medidas de estímulo ao consumo da população, aumentar meios de pagamento. Esse aumento de meios de pagamento começou lá no Fernando Henrique. Lembra que eu falei para vocês? Aumentando o meio de pagamento só é interessante se aumentar o meio de produção. Então, as pessoas têm mais acesso ao dinheiro, ela pode comprar mais, desde que tenha aumento de produção, para que não tenha inflação de demanda. Só que a Dilma não fez isso. Ela começou com uma política anticíclica. Nós tivemos crise num grande banco de investimento, a crise de 2008 lá nos Estados Unidos. Tá? Essa medida teve como consequência aumentar crédito de bancos públicos, aumentar gasto público, aumentar programas sociais. Aí o governo Lula e o governo Dilma começou isso daí. Aumentar financiamento de bancos de desenvolvimento, bancos públicos, aumentar investimento em empresas de grande porte. Então, as histórias nós já sabemos aí, o BNDES, fazendo financiamento de Odebrecht e por aí vai, já sabemos a história no que deu. Fez muita desoneração tributária, principalmente para empresas grandes, empresas que ajudavam o governo de alguma forma. E aí criou, então, uma nova matriz, chamada modelo de consumo de massa. O que é isso? É uma política expansionista. É aquela que as pessoas precisam ter dinheiro com a ajuda de governo, o governo dando dinheiro para as pessoas mais pobres, para que essas pessoas possam consumir. A política do nosso presidente do Banco Central agora, ele está fazendo a mesma coisa que o governo Dilma fez. Justamente essa nova matriz macroeconômica. O que ele está fazendo é igualzinho o que o governo da Dilma fez. Tá? Porque a gente está passando por uma crise, o governo precisa colocar dinheiro na economia, falamos isso na aula passada. O setor produtivo, a curva de possibilidade de produção não acompanhou esse crescimento de demanda na época da Dilma, e aí teve pressão sobre importação, pressão sobre taxa de inflação. E aí o que a Dilma fez? Para ela manter a taxa de inflação, ela fez no seu último mandato, onde ela foi candidata à reeleição, ela congelou o preço de combustível, ela congelou o preço de tarifa de energia, e ela dizia que era uma economista especialista em energia. A gente está pagando isso que ela fez, a gente está pagando até hoje, nossa taxa de energia tem um acréscimo lá, dada uma crise que foi causada no setor de energia, uma crise sem precedentes, principalmente no setor de petróleo, no setor de etanol e no setor elétrico. Então,
graças às decisões que a Dilma tomou no seu último ano do primeiro governo, o que ela fez também? Ela congelou a tarifa de energia para que no seu último ano de governo, ela sendo candidata, não tivesse isso uma influência na sua candidatura. Então, ela congelou a energia e congelou o combustível. Para isso favoreceu muito ela nos palanques para que ela pudesse falar isso daí. Pronto, teve um desequilíbrio das suas contas, tá? Tivemos déficit em conta corrente. O que é conta corrente? Conta corrente é a diferença da importação, da exportação e da importação. Então, nós tivemos, então, muita importação maior do que a exportação. Tivemos déficit de conta corrente em 2014, coisa que já não acontecia desde o ano 2000. Embora ela tenha conseguido, com muita dificuldade, conter a inflação dentro da meta em 2014, a política econômica dela, chamada expansionista, aumentou gastos públicos e aí pronto, os nossos gastos públicos desandou daí para frente. Teve muita desoneração tributária mal planejada, ajuda em empresas que ajudavam o governo e aquilo que causou o seu impeachment, ela teve notória manipulação fiscal, que é chamada na economia de contabilidade criativa. Ela mascarou a contabilidade das contas públicas. Esse ato fez com que perdesse credibilidade o governo dela perante os investidores. Como que eu vou investir nesse país se esse governo não me mostra realmente as contas? E aí causou, então, o seu impeachment, que a história, vocês, mesmo sendo novos, já passaram por isso daí. Tivemos queda do PIB. Em 2014, uma queda de quase 4%. Em 2015 também. Em 2016 tivemos problema também. E por aí o Brasil mergulhou, então, numa crise econômica. Olha o que está escrito no nosso livro. O Brasil mergulhou numa crise econômica, talvez a pior da sua história. Acabou, porque a pior está sendo agora. Vocês estão presenciando essa pior crise e que daqui a alguns dias essa crise vai estar escrita nos livros de economia e nos livros de história. Espero que vocês passem para os seus filhos para lerem os livros de economia, porque os livros de história são contados de maneiras diferentes. Os livros de economia é contado pelos números, e se questionar números só se pode com outros números. Bom, passamos toda a história aí da economia, o que aconteceu no passado, mas vamos falar de futuro agora. Aqui eu tenho uma informação que saiu agora essa semana. O Boletim Focus é um boletim que alguns economistas eles fazem projeções de mercado. O IPCA, que é a inflação oficial no Brasil para 2020, antes a previsão era de 1,97%. Agora a previsão para esse ano é 1,76% ao ano. O que isso significa? Que, em média, os preços vão ter um aumento de janeiro a dezembro em menos de 2%. De 3,30% do ano que vem, passou para 3,25%. Então, eles fazem previsão o tempo todo. Na medida que o tempo vai passando, as previsões vão se direcionando ao real. Então, nessa segunda-feira, hoje, relatório do Mercado Focus, divulgado hoje, é divulgado pelo Banco Central, mostra que a média de inflação para esse ano está em 1,76%. Então, assim, praticamente quase nada. Inflação baixa, taxa Selic baixa. Os investidores de mercado financeiro estão sofrendo para ganhar uma remuneração um pouco melhor. As projeções dos economistas para a inflação estão bem abaixo da meta. Não podemos esquecer da meta. A meta tem uma banda para mais e para menos, tá? A meta é 4%. Então, ela tem uma banda de 1,5%, 1,5% a mais, 1,5% a menos. Ou seja, ela tem que girar entre 2,5% e 5,5%. Então, esse governo vai conseguir, para se igualar ao governo da Dilma, vai conseguir atingir a inflação abaixo da média. Mas, professor, a inflação não é uma coisa ruim, a inflação não é uma coisa complicada, não é melhor a gente ter inflação zero? Por incrível que pareça, não é. A inflação zero significa que a economia está desenvolvendo muito fraco. A deflação que aconteceu nesse mês agora que passou, significa que
é o reflexo da economia parada. Então, quando você tem uma meta de inflação e você atinge o patamar menor do que o menor nível da meta, isso não é uma coisa boa. Por isso que aquilo que era a maior crise, que foi lá na época passada, a maior crise vai ser agora, então, tá? Tem uma outra, aqui tem um outro informativo aqui. É o mesmo do Boletim Focus, né, divulgado pelo Banco Central hoje, que a inflação, a taxa Selic, tem mais, gente, a taxa Selic tem uma expectativa que ela tem uma queda ainda já na próxima reunião, que é 45 dias depois da última, que ela passe a ter entre 2,5 e 2,75. Então, repare que o custo do dinheiro está bem parecido com com a taxa Selic. A inflação vai estar muito parecida com a taxa Selic. E isso, economicamente, é muito ruim. Tá? Tudo isso por causa do novo coronavírus. A gente vai ter queda aí de PIB. Aqui nós temos uma outra. Em meio à pandemia, o país teve uma deflação de 0,31. O que é uma deflação? Em média, os preços caíram em abril 0,31. Por que caiu? É simples. Não tem demanda, as pessoas não estão saindo para comprar. O combustível agora diminuiu de preço e a gente não está gastando combustível, está ficando em casa, para aqueles que podem ficar em casa, né? Então, o preço do combustível caiu mais de 9,5%, quase 10%. Tá? Com essa queda do combustível, ele teve um peso considerável, fez com que ocorreu em abril deflação de 0,31. Bom, e aonde é medida essa inflação? Aqui no IBGE. Aqui está o site do IBGE, ó, ibge.gov.br. Aqui ele tem uma parte só falando sobre inflação. Então, qual foi a inflação no último mês? Aquilo que eu acabei de mostrar para vocês. O mês de abril teve uma deflação ao sinal negativo de 0,31, significa que, em média, os preços caíram 0,31. O IPCA acumulado nos últimos 2 meses, ou seja, os 2 últimos meses, a inflação está em 2,40%. O INPC é outro índice de inflação. Então, como eu falei para vocês, temos IPCA, temos INPC, eu vou explicar agora a mesma diferença entre os dois. Foi também uma deflação de 0,23. Então, ele explica aqui na sua página, depois vocês podem dar uma olhada, o que é a inflação, para que serve IPCA, para que serve INPC. Determinados contratos são reajustados por esses dois índices. Aqui ele tem uma calculadora de IPCA. Olha que legal. Eu quero saber de janeiro vou botar aqui, de 2000 até abril de 2020. R$100 em janeiro de 2000, reajustado até agora, abril de 2020, quanto é que está valendo hoje? Ó, só pela correção da inflação, R$100 vai valer equivalente a 335,64. Nesse período aqui, teve uma inflação de 235%. Então, de 2000 a 2020, 20 anos, aí nós tivemos uma inflação de 235%. Lembrando que antigamente era quase 3.000% ao mês. Aqui é 235% ao ano. Então, aqui qual a diferença entre uma e outra? Aqui nós temos os índices de IPCA e de INPC em determinados, nos grandes centros econômicos no Brasil. Temos aqui, ó, Grande Vitória. Ó, inflação na Grande Vitória, IPCA, menos 0,09, praticamente os preços não se alteraram aqui na Grande Vitória. E o INPC, menos 0,18, praticamente também não teve quase nenhuma alteração. Agora, a gente vai assistir aqui um pequeno videozinho para a gente entender melhor a diferença do INPC e o IPCA. Então, vamos lá. É melhor assistir aqui do que a minha explicação. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje saberemos o que são os índices INPC e IPCA calculados pelo IBGE. A sigla INPC corresponde a Índice Nacional de Preços ao Consumidor e a sigla IPCA a Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.
E para que servem esses índices? O propósito dos dois índices é o mesmo: medir a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumida pela população. O resultado mostra se os preços aumentaram ou diminuíram de um mês para o outro. O que é, afinal, uma cesta de produtos e serviços? O IBGE faz uma pesquisa para verificar o que a população consome: arroz, feijão, passagem de ônibus, material escolar, médico, dentista, escola, patinho de borracha. E, ao mesmo tempo, o IBGE investiga quanto do rendimento familiar é gasto em cada produto. Essa pesquisa chama-se Pesquisa de Orçamentos Familiares, a POF, que tem um vídeo próprio em nosso canal. Não deixe de conferir, hein? A cesta, portanto, pode não ser aquela que você costuma consumir. Logo, a sua variação de preços pode ser maior ou menor do que a medida pelos índices. Mas, na prática, qual é mesmo a diferença entre IPCA e INPC? A diferença entre os índices está no uso do termo amplo. É que o IPCA engloba uma parcela maior da população do que o INPC. O IPCA aponta mensalmente a variação do custo de vida médio de famílias com renda mensal entre 1 e 40 salários mínimos. Já o INPC verifica a variação das famílias com rendimento familiar médio entre 1 e 5 salários mínimos. São grupos mais sensíveis às variações de preço, pois tendem a gastar todo o seu rendimento em itens básicos como alimentação, medicamentos, transporte, etc. Por que se fala tanto em IPCA? O governo federal usa o IPCA como índice oficial de inflação do Brasil. Portanto, ele serve de referência para a meta de inflação e para as alterações nas taxas de juros. E como ele é calculado? Bem, o IBGE faz um levantamento mensal em 13 áreas urbanas do país, de uma média de aproximadamente 430 mil preços em 30 mil locais. Todos esses preços são comparados com os preços do mês anterior, resultando em um único valor que reflete a variação geral de preços ao consumidor. Que tal um exemplo? Vamos supor que você goste muito de chocolate. Goste tanto que gaste todo o seu salário nisso. No mês passado, você pagava R$3 na barra. Hoje, a mesma barra custa 6. Você esbraveja e diz que a inflação está absurda. Sua preciosa barra de chocolate duplicou de preço. No entanto, ao ligar a TV e assistir ao telejornal, o âncora diz que o IPCA entre o mês anterior e este é de 0,10%. Você logo pensa que esse cara está de brincadeira. Sua barra de chocolate dobrou de preço. Ela compõe toda a sua cesta. Portanto, seu índice pessoal de preços é de 100%. Como pode o âncora dizer que o IPCA é de somente 0,10%? Acontece que na cesta de compras de referência, outros produtos podem ter tido queda de preços. Além disso, os chocolates têm um peso pequeno na cesta de compras da população quando comparado, por exemplo, à carne, à mensalidade escolar e ao transporte. Esses itens, sim, têm um impacto grande no índice. Um exemplo mais real seria uma família que não consome carne vermelha e não tem filhos em idade escolar. Nessa família, com certeza, há um índice de preços diferente do oficial. Quer saber o que tudo isso tem a ver com seu bolso, né? Sendo o IPCA o índice oficial da inflação, podemos dizer que se a variação do seu salário de um ano para o outro é menor do que o IPCA, você perde poder de compra, pois os preços sobem mais do que o seu poder aquisitivo. Se a inflação e o seu salário têm a mesma variação, seu poder de compra se mantém. Agora, se você recebe aquela promoção no trabalho e o aumento do seu salário fica muito acima do IPCA, parabéns! Seu poder de compra aumentou. O IBGE produz e divulga o IPCA sistematicamente desde 1980. E de lá para cá, muita coisa interessante aconteceu. Por exemplo, no período de 1980 a 1994, anos de implantação do Plano Real, o índice acumulado foi de 13 trilhões, 342 bilhões, 346 milhões, 717 mil, 671,70%. Isso significa que se você fosse comprar uma coxinha por um dinheiro em 1980, em 1994 você pagaria por ela esse valor gigante aí, ó, em dinheiros. No mês de março de 1990 foi registrada a maior variação mensal, 82,39%.
Já o menor índice foi em agosto de 1998, menos 0,51%. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! Bom, pessoal, eu não sei como apareceu esse vídeo para vocês, mas eu vou botar o link lá para vocês assistirem. E para finalizar aqui nossa aula, essa curva de Phillips a gente não estuda na graduação, isso é lá na pós-graduação. Aqui ao final, como eu falei para vocês agora, as atividades são feitas, tudo de uma vez só e postado de uma vez só. Eu vou pedir para fazer essa atividade, mas não é para postar agora. Então, eu já vou adiantar. Olha o que eu vou falar. Você já pode ir fazendo a atividade, porque quando eu postar que é para fazer, você já fez. Para que depois não questione que não teve tempo para fazer. Aqui, nesse final de capítulo, a única que vocês não vão fazer, é justamente essa da curva de Phillips, a 8 aqui, ó. Essa 8 você não precisa de fazer. Mas as outras sim, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 9 e a 10, tá? Tá tudo explicadinho, é tudo que eu falei, tá tudo na leitura. O que é inflação, o que é inflação de demanda, o que é inflação de custo. E hoje à noite eu espero vocês para a nossa live, ok? Então, até lá.